Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Tânia Fernandes. A Tânia é Head de Supply Chain da Epson e também mentora de carreira e liderança. Tânia, super prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Sei que você está aí num desafio novo, a agenda deve estar bem apertada. Obrigado, então, por ter aberto o espaço do teu tempo para poder vir aqui gravar o nosso programa para falar da tua história, do teu momento e também, claro, para falar um pouco do futuro. Seja bem-vindo. Obrigada, Luciano. Eu que fico muito feliz por essa oportunidade. É sempre um prazer poder falar da gente e compartilhar o conhecimento que a gente teve ao longo dessa jornada. Então, muito feliz de estar aqui. Falando em jornada, para o nosso telespectador conhecer um pouco a tua história, como é que você iniciou a sua trajetória, as empresas que você passou, o que você pode compartilhar conosco? Maravilha. Comecei muito jovem, aos 16 anos, quando existia aquele famoso colegial técnico na Pirelli. Então, já comecei aí numa baita oportunidade numa grande empresa. Ali foi minha grande escola, meu grande pilar. Fiquei 15 anos na Pirelli, ingressando na logística. E eu falo que quando o bichinho da logística te pica, aí é difícil de sair. Então, são 25 anos de história em supply chain. Depois de uma jornada muito bonita na Pirelli, eu tive uma oportunidade de uma migração para a Nike, como um crescimento de carreira. Fui como gerente, num momento pós-Copa do Mundo, com um baita desafio. Foi uma jornada super bacana, fiquei 7 anos, também participei da fusão da Nike, que se tornou uma distribuidora no Brasil, então quando ela foi comprada pelo grupo SBF. E, continuando no mundo esportivo, tive a oportunidade de ir para a Adidas com baita desafio como diretora de uma migração de um CD próprio para um CD triple-L. Acho que foi um dos momentos bastante desafiador na minha carreira. E agora muito feliz em estar na Epson, né, como Head de Supply Chain e também como mentora, então aí casando duas carreiras juntas, que tem sido também outro momento de mudança e de novidade para mim. Agora, nesse período todo, lá atrás era transporte, depois logística, e misturava um pouco logística com transporte, e hoje já estamos falando de supply. Você tem acompanhado toda essa evolução desse segmento tão importante para a economia e para as empresas, né, Tânia? Como é que você avalia aí? E a outra pergunta que eu já emendo é se as empresas, você do lado do embarcador, hoje, de fato, tem a visão estratégica da área de supply chain. Quando se fala em parcerias com operadores, com transportadores, como é que você faz uma analogia da evolução do segmento e essa relação que há hoje entre o embarcador e os prestadores de serviços na área de logística? Bom, sem dúvida, a logística passou por uma grande transformação, né? Ela sempre foi vista como custo, como back-office. Nós éramos poucos envolvidos em estratégias e tomadas de decisão da companhia. E após pandemia isso deu uma virada de chave, porque no fim estava todo o retail fechado, o varejo fechado, e quem tinha que dar ali alguma solução é a logística através do e-commerce. Então isso eu falo que colocou a logística num lugar estratégico à mesa. Hoje a supply chain senta à mesa para discussão de negócio. Não adianta você só ter uma super estratégia com o seu cliente, mas se você não olhar a eficiência logística. Fora isso também a gente vem discutindo como a logística pode trazer receita para as empresas. Então a gente não é mais só custo, né? Há muita oportunidade de receita entre logística colaborativa, saber aproveitar uma malha tributária, enfim, há muitas alternativas quando a empresa está aberta para isso. Então, a logística, eu que comecei nos anos 2000 para agora, ela realmente vem numa transformação e tem sentado à mesa de forma estratégica. Nesse período todo, olhando para trás, os principais desafios que você precisa superar para chegar onde você chegou, o que você pode destacar, Tânia? Bom, eu comecei num mercado super masculino, né? Então, predominância masculina, então só aí eu já tive que ter um posicionamento diferenciado para crescer na Pirelli, né? Mas falando muito dos desafios de carreira, sem dúvida, passei por 2 migrações de CD, passei por alguns incêndios, muitos momentos periquitantes, mas pessoas sempre continua sendo o meu maior desafio e paixão. Eu acho que saber conduzir as pessoas no momento de um estresse corporativo é uma grande sacada e acho que é um dos grandes legados que eu tenho aí. E as realizações, você sempre passou por grandes corporações, por marcas reconhecidas, operações muitas vezes complexas. O que você pode destacar aí como foi o principal desafio e que você hoje traz como um grande case de sucesso, né? Bom, acho que um dos principais desafios foi minha última passada ali pela Adidas, migrar um CD de 45 mil metros quadrados de uma operação própria em São Paulo para uma operação terceirizada em Minas Gerais.
foi um baita desafio, né? Uma operação grande que roda híbrido B2B, B2C, falando ali de alguns 1.000 pares de peças por dia de saída e de entrada, e também numa região que tem a sua dificuldade ali, né, de contratação de pessoas, porque tem mais demanda do que gente propriamente dita, né? Uma região atípica do Brasil. Então, passamos por momentos desafiadores, mas conseguimos ainda assim entregar o maior ano da companhia em faturamento. Então, não perdemos a passada, embora todos os desafios operacionais que vivemos ali. Resiliência seria uma das suas fortalezas para poder superar esses processos? Não, sem dúvida, resiliência acho que foi a palavra, né? Se manter forte, até mesmo para que o time sinta confiança nisso, né? Então, se o líder ele esmoecer, o time vai junto, né? Tem aquela lógica, se o líder senta, o time deita, né? E se o líder deita, o time morre. Então, eu como líder tenho que me manter em pé, né? Eu sou a referência para aquilo. Então, sem dúvida, a resiliência foi um dos grandes pontos. E você tem já nas últimas posições ocupado posições de destaque em grandes empresas. As pessoas olham a posição hoje, nem imaginam o quanto de pedras você precisou quebrar, de desafios para superar, noites mal dormidas para poder chegar onde você chegou. Você planejou essa tua trajetória? Você sonhou um dia ser diretor de uma grande empresa? Como é que você, olhando para trás, você consegue enxergar a tua história, Tânia? Eu sempre tive uma ambição dentro de mim. Então, quando eu comecei na Pirelli, eu sempre falava, eu quero ser presidente, né? E eu sempre falei, se eu vou chegar lá, eu não sei, mas eu vou pensar alto para não travar o meu caminho. E foi assim que eu trilhei, assim. Eu sempre tive a certeza que eu queria ser grande de alguma forma, não necessariamente só de título, mas ter uma influência, ter uma autoridade no tema. E quando entrei em supply chain, eu consegui entender que não era mais o caminho de sair. Então, tive alguns nãos, fui convidada para ser HRBP, por conta eu tenho uma liderança muito forte, eu gosto de ser muito pessoas de migrar para RH, e eu neguei isso muito pela essa trilha do crescimento que eu queria fazer. Mas claro que isso com muita dose de coragem, né? Eu precisei assumir, às vezes, desafios que eu não estava 100% pronta, mas eu me sentia capaz de ir atrás e buscar soluções. Então, ter essa fome de vencer e essa coragem de assumir novos desafios é que também me faz chegar até aqui. E explicando aí esse padrão mental, esse sonho grande, de onde veio esse papai, mamãe, da família, dá para explicar? Dá para encontrar uma resposta para isso? Bom, meu pai é um cara que sempre foi muito batalhador, né? E também cresceu dentro, ele também foi da Pirelli, né? Então eu brinco que eu comecei filha do meu pai, mas eu saí ele sendo meu pai. O que eu quero dizer com isso? Eu consegui inverter um pouco essa questão pelas minhas entregas, mas acho que vem muito da minha mentalidade, né? Sobre aquilo que eu quero proporcionar para mim, para minha família, sobre o que eu quero ter acesso na vida e de viver. Então acho que essa mentalidade vem numa conjuntura, sem dúvida, nesse sentido. Você acha que falta um pouco disso no ser humano, tá? Nessa questão de sonhar e acreditar no seu potencial para alcançar aquilo que ele deseja alcançar na vida? Acho que falta. O medo acaba atravessando muito a gente, né? Então, quando a gente é criança, a gente não tem medo, né? Se a criança vê um leão, ela vai querer lá fazer um carinho no leão, porque ela não tem, né? E nós, depois de adultos, a gente vai criando muitos paradigmas. Então, né, a gente não tenta enfrentar esse medo, e esse medo paralisa as pessoas, né? Isso faz gerar duas ondas, uma que ela não consegue evoluir e outra que às vezes ela entra numa roda de vitimismo, né? Então, isso atrapalha muito essa questão, porque para você avançar na vida tem que ter coragem, e aí vai ter que ter abdicação, seja de tempo, né? Nem sempre eu tenho o tempo disponível que eu quero para minha família ou para o lazer, mas quando você tem claro aonde você quer chegar, você sabe que o meio vale a pena, né? E você vai aprendendo que muito mais que equilibrar a vida é equalizar. Então, os momentos que eu estou com família é potência máxima, o momento que eu estou trabalhando é potência máxima, e aí você vai, como, né, um painel de som, você vai ajustando aonde eu estou para poder dedicar o tempo suficiente em base do crescimento, né? Como é que você cuida da mente? Tem algum segredo em específico que te ajuda nesse processo? Ou isso já foi desenvolvido naturalmente? Como é que é esse exercício para você se manter lúcida em tempos de dificuldades, né? Acho que ao longo da minha jornada e pela carreira que eu trilhei, eu aprendi uma coisa, né? Primeiro, a gente está lá para resolver problemas, né? Então, como mesmo em momentos adversos, tem um pouco dessa leveza, né? O que eu busco levar. Eu falo, pessoal, nós não somos médicos, nós não temos um paciente, graças a Deus, em risco de vida ou morte. Então, nós temos um problema, sim. Às vezes a companhia tem um problema de receita, um problema de custo, mas nós estamos aqui para resolver. Ou seja, embora seja muito urgente,
é muito diferente de uma situação de vida ou morte, né? Então já isso você já tira uma carga e não que isso não seja menos importante, né? Mas claro que sem dúvida, tempo com família, viajar, natureza e esportes também me recarregam, né? E eu tenho outra paixão que é poder ajudar as pessoas, então eu tenho um projeto social, que eu faço doações de cesta básica, então isso tudo também vai me ajudando a colocar os pensamentos em ordem. Agora, você passa a ser uma pessoa que inspira outras pessoas, né? Mas você é líder de muitas pessoas e pessoas têm seus momentos difíceis, têm suas histórias diferentes, têm as suas crises, os seus fantasmas. Como é que você consegue lidar com essa tua cabeça tão resolvida, com liderados que de repente não conseguem minimamente ter lucidez diante de adversidades? Não dá para separar, né? Pessoal e profissional tá tudo dentro de um balaio de gato todo, e de repente ele tem um problema na sua vida pessoal que acaba interferindo no profissional, e você sempre assim determinado. Como é que você consegue lidar com isso, respeitando aí o momento e a individualidade de cada um? Eu acho que o grande papel do líder é ter esse olhar para o momento de cada um, né? Então, quando eu tenho um liderado passando por um momento difícil, eu chamo ele para uma conversa para entender. E ali, meu papel como líder, talvez fazer uma redistribuição de atividades. É tirar um pouco a carga dessa pessoa para ela ter um espaço para se readequar, colocar um pouco mais carga de outras. E quando preciso, eu também me torno hands-on, porque eu não tenho problema com isso. Acho que esse é o papel do líder, de estar ali, né? A gente é um jogo de xadrez o tempo inteiro, então a gente tem que saber mover, né, as pessoas, as peças, o trabalho para o bem maior, né? E como também dar esse espaço para as pessoas se recuperarem. Mas eu gosto muito de escutar as pessoas, ter essa escuta ativa, e só isso já é um alento ali, às vezes, para a pessoa que está passando um momento de dificuldade. Eu falo que tem uma pergunta muito poderosa, Luciana, que eu gosto de começar meu dia. Eu falo: oi, tudo bem? Como você está? E ali você já sabe se a pessoa está bem ou se ela vai desmoronar. E isso já, para ela, já é um sinal super de empatia, sabe? Muito bem, vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Tânia Fernandes, a Tânia Head de Supply Chain da Epson e também mentora de carreira e liderança. Nós voltamos no instantes. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Tânia Fernandes, a Tânia Head de Supply Chain da Epson e também mentora de carreira e liderança. Você está vivendo 2 grandes novos ciclos na sua vida. Vamos falar primeiro do ciclo como executiva, né? Está numa jornada nova, um desafio novo. Conta para nós e para o nosso telespectador esse teu momento hoje na Epson, Tânia. Tem sido um momento super feliz, estou recém-chegada lá, um pouco mais de um mês, e mudando de segmento, né? Eu acho que é isso que também potencializa as carreiras, né? Conforme a gente vai vivendo outras culturas, outros segmentos. Então, brinco que aí eu estou na cultura asiática, nunca tinha aí atravessado os oceanos, então agora é uma cultura japonesa que tem me ensinado muito. Me ensinado muito como a gente pode fazer as coisas de uma forma mais simples, mas com mais objetivo e resultado, né? Esse espaço também para as pessoas, essa cultura de ter esse seu espaço de aprendizado. Então, é uma empresa que realmente valoriza isso e tem sido um momento bastante feliz. Você falou de um segmento novo, né? Essa tua adaptabilidade também te ajuda a lidar com as novidades da vida? Sem dúvida, eu acho que mudança é o que fez parte da minha carreira, né? Embora eu fiquei 15 anos na Pirelli, de 3 em 3 anos eu fui mudando de função. Então isso exige com que a gente, né, tenha que ter essa adaptabilidade. Mas, Luciano, na vida tem que ter, né? E tá aí, se eu não me adaptar a isso e não souber inserir ela no meu dia a dia, ou eu vou fazer um papel de, poxa vida, o que aconteceu comigo, ou eu entro para dentro e tento entender como isso funciona, né? Então é um pouco o que eu penso, e a vida nos força a mudança, né? Existe um pouco da máxima, né, que estabilidade não existe. Eu passei por uma demissão, então isso também vai te virando algumas chaves que, se você não tiver altamente adaptado ou mudando ou se atualizando, em algum momento você pode estar ultrapassado, né? E como é que é a chegada da Tânia, né? Porque é um trator, né? Por mais que tenha aí essa questão emocional, de controle, é uma mulher que sempre entregou resultado, né? Como é que é a tua chegada, por exemplo, numa nova empresa como a Epson, que eventualmente tem lá já um padrão, uma cultura, uma certa velocidade, e você chega com a tua característica, né? Como é que você lida com isso, Tânia? Acho que a gente tem que saber balancear as nossas características, né, Luciano? Eu sempre gosto de falar que
todo que tem um porquê. Então, às vezes a gente chega num ambiente que tem alguns problemas, que, poxa, podia ser diferente, poxa, podia estar com mais tecnologia, mas a empresa tem suas questões, às vezes que não passou por um bom momento, orçamentários, tudo mais, e não precisou desenvolver. Então, sempre que eu chego, a primeira coisa que eu faço é escutar o time, escutar as dores e como que eu posso ser apoio nesse momento, muito mais do que gerar qualquer mudança. E não foi diferente na Epson. Eu conversei com todos os meus times, desde o time mais operacional de CD até todo o meu time de back-office de escritório, e mapeando todas as dores que tenham, seja de carreira, de processos, e agora a gente constrói juntos uma roadmap para ir começar evoluindo nesses passos. Mas, embora eu tenha esse perfil, eu não sou de chegar chegando, porque você tem que respeitar a história de cada um, né? Você sabe que até 2011 eu atuava na logística, né? Eu tive 4 operadores logísticos e a minha vida toda, e sou muito grato à logística por tudo aquilo que ela permitiu que eu tivesse na minha vida. 2013 eu virei a chave, voltei dos Estados Unidos, abri a Prime, caminhando por um caminho novo. Deixei a logística, entendi que a logística, diferente de você, foi picado, eu consegui virar a chave e deixar a logística com um coração muito grato, mas eu decidi trilhar um caminho novo, que constituir a Prime Leads, né? Tem a televisão, tem o clube de relacionamento, tem uma área de negócio, tem uma área de educação executiva, né? E a maior característica da Prime é que ela foca no CPF e não no CNPJ. Então, para nós, pouco relevância tem a patente, pouca relevância tem a empresa que o executivo representa. Para nós, o importante é o executivo, quem tem que brilhar é o executivo. E nesse viés, a gente sempre tem desafiado o executivo a pensar fora da caixa, né? Dizer para ele que existe vida fora da caverna, né? E você está dentro de um segundo novo grande ciclo, com trabalho de mentoria, com trabalho de desenvolvimento executivo, já experimentando o que é viver além da carreira executiva. Como é que nasceu isso? Se isso já era um desejo que você tinha, de já começar a construir a tua carreira B, a tua jornada B? Quando nasceu isso e o que você hoje tem feito para poder ajudar e apoiar executivos dentro desse seu novo trabalho, Tânia? Eu sempre tive esse desejo de ser mentora, né? Eu ensaiei isso sozinha em 2021, 2022, enfim, mas eu sempre mentorei dentro das empresas, né? Então, por ter essa característica muito forte em liderança, em ter esse olhar para as pessoas, né? E durante esse ano eu tive essa virada de chave, né? A minha saída da Adidas foi consensuada, então eu recebi ali uma notícia de uma potencial saída e você começa a se questionar, né? Do tipo, tá bom, mas e agora? E foi quando eu começo a me reinventar e falar, vamos trabalhar na marca pessoal, na marca própria e trazer para jogo esses 25 anos de bagagem, que não é pouca história, né? Para ajudar outros profissionais. Então aí surge o Tânia Fernandes Mentoring, né, já tenho um grupo de mentorados junto comigo aqui, claro que para exercer isso eu também tenho mentores, também estou envolvida em grupos de mentorados, porque a gente tem que continuar estudando e se fortalecendo as musculaturas sempre, né? Mas o que é mais gratificante disso é poder ver o crescimento das pessoas, o desenvolvimento, mas mais que tudo gerar uma grande inquietude, né? É tirar a pessoa desse estado da inércia e fazê-la gerar um movimento. Né, porque é isso, pelo medo, pelas entravas ou pela vergonha do julgamento alheio, as pessoas não fazem o movimento, né? Então, essa minha grande contribuição que eu venho dado, somada a todos os meus anos de carreira, né? Acompanhando grandes executivos nesses últimos 13 anos, a impressão é que existe 2 pessoas numa só, né? Uma pessoa que sempre deu grandes resultados para as corporações que trabalhou, liderou grandes equipes, e quando ela olha para o CPF, parece que ela não se enxerga com todo o potencial que ela de fato é, comprovadamente pelos resultados que ela levou para as companhias que ela liderou no período que ela era executiva. Dá para entender um pouquinho o executivo que acha que existe segurança dentro da caverna, de que acha que 2 recebimentos fixos no mês vai fazer com que ele não tenha problema na vida, e fica preso dentro de uma única empresa, impedindo que ele possa voar alto, prosperar, ter liberdade, poder sonhar mais alto. Como é que você trabalha esses 2 lados, Tânia? Não é um julgamento de pessoas que cada um faz as suas escolhas, mas é compartilhando uma experiência que eu tenho acumulado nesses 13 anos mentorando grandes executivos. Eu acho que a gente está vivendo um mix de gerações, né? Em gerações mais próximas da minha, que começou muito cedo,
venha muito essa doutrina, né, de construir uma carreira no CLT. Né? Se eu pegar o exemplo do meu próprio pai, ele construiu uma carreira na Pirelli de 40 anos. Então, muitos espelham o que vem de casa. Né? Fazer um movimento de saída, quando eu tomo a ação de falar, olha, eu vou sair da Pirelli, foi quase um baque em casa, foi um susto. Como assim você vai sair? Né? Assim, é uma empresa boa, perto de casa, e por quê? E sem dúvida, eu morava naquela época em Santo André, tive que ir para São Paulo, pegar trânsito. Então, nem todo mundo está preparado para o movimento da mudança. E o movimento da mudança, sem dúvida, gera incerteza. Né? Quando eu faço esse movimento de ir para a Nike, eu tive muitos problemas de como me portar numa empresa totalmente relacional, porque eu vim de uma empresa totalmente mais direta, mais né, direcionada para resultado, e a Nike já era outra pegada. Então, eu levo um ano e meio com vários conflitos internos. Então, eu acho que esse medo do escuro, né? A porta está ali, o medo de atravessar a porta, a gente não sabe se a luz está acesa ou está apagada. É o que trava as pessoas, de repente, de pensar em outras vertentes. E que sim, que o mundo pode ser muito maior que a própria empresa que está, ou outras vertentes de negócio, né? Eu falo que quando a pessoa faz a primeira ruptura de troca de empresa, depois o mundo se abre. Ou ela vai ir mudando de várias, porque aí o desafio vai mover, ele vai apaixonar ela, ou ela vai buscar uma outra vertente de negócio, né? Mas ela precisa ter esse primeiro movimento da saída, né? Você acha que mais do que um ciclo novo na sua jornada executiva profissional, você está vivendo um ciclo novo na tua vida? E eu já justifico a minha pergunta, né? Quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, os nossos valores mudam, a nossa visão da vida muda, a gente não está tão mais preocupado com a gente passa a se preocupar também com o próximo, né? E esse teu trabalho de mentorar, você basicamente está colocando a tua marca na vida de outras pessoas e ajudando na transformação das outras pessoas, compartilhando aquilo que você acumulou durante anos de trabalho, de sofrimento, de angústia. Você acha que esse teu momento é uma virada de chave na tua vida ou apenas na vida profissional executiva, Tânia? Não, é uma virada de chave por completo. Né? E ser mentora tem sido muito gratificante, porque eu também tenho exercido outras coisas diferentes para me preparar para isso, né? Mas é uma virada de chave por completo, mas mais que tudo de mentalidade. É ter claro que eu gosto muito do ambiente corporativo, estou muito feliz onde eu estou, mas ter claro que eu quero ter minha marca pessoal forte, porque eu quero cada vez mais ter o meu poder de escolha. Né? E por muito tempo a gente acaba terceirizando esse poder de escolha no sentido, já estou empregada, tá tudo bem, vamos deixando a maré levar. Não, essa mentalidade que vem junto, ela troca e você toma mais a segurança do seu barquinho ali, e o barquinho está na minha direção agora. Então eu tenho mais tranquilidade para aquilo que eu quero escolher daqui para frente e daquilo que eu estou construindo. Você sabe que eu não conheço o que é carteira de trabalho, férias, seguro-desemprego, 13º, que eu nunca tive uma empresa onde eu trabalhei, né? Eu sempre fui empreendedor desde pequeno. E essa minha experiência, Tânia, ela me motiva a gerar esse incômodo no executivo, né? De que existe vida possível fora da caverna, né? A gente é educado muitas vezes lá atrás pelos nossos pais, em outra época, né? A você fazer carreira numa empresa, você ficar lá a tua vida toda para você chegar lá na sua idade avançada, você ter o dinheirinho guardado para ter aí uma tranquilidade na aposentadoria. A gente sabe que o mundo mudou, não é? Então eu tenho essa, não digo se é missão, se é propósito, mas essa tendência de poder gerar essa provocação para que executivos tenham essa experiência que você está vivendo, né? Como é que está sendo para você esse gostinho de dar os primeiros passos já, construindo algo para o teu CPF e não mais com o CNPJ? Tem sido bastante gratificante, tenho tido bastante surpresas, né? Porque isso faz você exercer alguns outros movimentos, né? Então você imagina que eu me torno uma escritora a partir do momento que eu tenho que contar minhas histórias no LinkedIn, né? Faz também com que eu leia mais, porque você tem que sempre estar se preocupando com o repertório, né? E a abertura de mentalidade. Então isso vem me trazendo a lugares como esse, convites de estar aqui num programa de TV, ou em podcasts, ou até mesmo palestra. Então assim, tem se aberto um mundo muito, muito bacana, assim, tem sido muito legal essa experiência, né? É claro que você tem uma questão financeira que a gente tem que pensar, mas as coisas estão se convergindo, né? E mostra que estou no caminho certo para isso. Tenho 30 segundos para encerrar nossa conversa, ainda que você esteja em 2 ciclos novos, mas olhando para o futuro, o que você pode compartilhar com a gente?
Bom, que eu falo que quem quer crescer tem que ter vontade de crescer, não tenha medo. Em algum momento a vida vai te derrubar e vai do que você faz com isso. Eu escolho usar isso de trampolim e vai de cada um, né? Então, use isso como força de potência, porque os momentos difíceis vão vir, mas os bons também vêm. A vida é assim, ela é cíclica, né? Super obrigado por ter aceito o convite, parabéns pelo teu momento, pela tua história. O programa fica à sua disposição sempre que você queira compartilhar algo com o nosso telespectador. O convite é permanente. Obrigado, Tânia. Obrigada a você, Luciano. Um abraço. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.